Você sente hoje que você não tem tempo pra nada, que qualquer atividade que você vai colocar, você vai ter que tirar uma outra atividade pra caber? Você sente que seu dia acaba e você não foi produtivo? Se você se sente dessa maneira, esse vídeo foi feito pra você. Nos últimos 8 anos, eu experimentei dezenas de estratégias pra gerenciar meu tempo. E eu faço isso porque a gestão do tempo, na minha opinião, é uma das habilidades mais importantes que a gente pode desenvolver e construir no mundo de hoje. Isso porque o tempo é o recurso mais valioso e não renovável. A gente sempre pode ganhar mais dinheiro, mas a gente nunca pode criar mais tempo. E eu entendi que se eu não tivesse minha própria agenda, eu ficaria à mercê da agenda e das demandas das outras pessoas. Então, a verdadeira habilidade da gestão do tempo está em ser capaz de fazer o melhor uso desse tempo, especialmente se você é gestor ou líder de negócio, com uma quantidade gigantesca de coisas para fazer. Eu não sou especialista em produtividade e gestão do tempo, mas eu quero falar nesse vídeo sobre como eu faço a gestão do meu tempo no meu trabalho. E vou mostrar exatamente como que eu uso os diferentes métodos na minha própria vida para gerenciar o meu tempo. Meu nome é Lucas Puerto, eu sou CEO da Palur, uma aceleradora de negócios digitais que hoje tem 14 empresas no portfólio. Depois de trabalhar 8 anos nos bastidores do negócio digital, eu resolvi abrir esse canal no YouTube para poder dividir com você os erros e acertos que eu cometi nesses anos para que você não precise cometer as mesmas coisas. Neste vídeo eu vou trazer os 5 pontos para conseguir controlar minha agenda da melhor maneira possível. E o primeiro ponto é que você precisa proteger a sua agenda. A nossa cultura, ela tende a recompensar o sacrifício pessoal ao invés da produtividade. O meu primeiro estágio foi num banco na Faria Lima. Eu trabalhava num espaço aberto. Eram 150 pessoas mais ou menos só naquele espaço. E tinha um diretor que ele sempre fazia uma brincadeira. E esse diretor se levantava, começava a aplaudir e falava para todo mundo ouvir: "Esse vive a vida". Imagina eu, meu primeiro estágio, eu só imaginava, eu nunca vou sair cedo nesse trabalho para nunca passar por essa vergonha, alguém aplaudindo enquanto eu tô indo embora. Muitas vezes a gente tá ocupado com uma desculpa para evitar fazer ações que são criticamente importantes, mas são desconfortáveis. E aí é preciso entender a diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Eficácia é fazer as coisas que te aproximam dos seus objetivos. Eficiência é realizar uma tarefa, seja ela importante ou não, da maneira mais econômica possível, seja em tempo, seja em dinheiro. Ou seja, ser eficiente sem levar em conta a eficácia é o modo padrão do universo. As pessoas estão mais preocupadas em fazer uma coisa bem, sem se preocupar que aquilo ali é realmente importante para chegar no objetivo. E tomar tempo para fazer não torna uma tarefa importante. O que você faz é muito mais importante do que como você faz. A eficiência ainda é importante, mas ela é inútil a menos que seja aplicada às coisas certas. Então imagina que você é um gestor e você precisa dar um feedback negativo para um colaborador seu. Ao invés de você dar esse feedback, você começa a arrumar a pasta do Drive. Então você está fazendo uma tarefa não importante de uma maneira eficiente. Só que você ser eficaz seria você realmente dar esse feedback negativo que vai levar essa pessoa a melhorar o seu padrão daqui para frente. Inclusive, você pode delegar essa tarefa de arrumar o seu Drive para você conseguir focar nas atividades que fazem maior diferença. Se você quiser aprender o jeito certo de delegar, assiste depois desse vídeo que está aqui em cima. Ótimos gestores são fanáticos guardiões do tempo, porque é preciso definir e cumprir prioridades. Se você pensa numa empresa que tem tantos recursos quanto a Apple, eles só conseguem realizar bem apenas uma pequena lista de coisas. Inclusive, se você for no McDonald's, por exemplo, você tem que entender que cada espaço que eles colocam para a produção de um hambúrguer é devidamente pensada para ser mais eficiente e economizar esse tempo. Então o hambúrguer fica do lado do alface, que fica do lado do tomate, que fica do lado do molho, de uma maneira que eles consigam produzir de um jeito muito rápido. Tem uma frase do Henry David Thoreau que ele fala: "Não basta estar ocupado, as formigas também estão". A questão é, com o que estamos ocupados? Para você conseguir construir algo relevante, você não pode deixar outras pessoas definirem sua agenda. Você precisa ativamente definir quais são suas prioridades. Toda vez que você começa a trabalhar uma tarefa, tem um custo cognitivo. Então, à medida que você vai alternando entre tarefas, você vai pagando esse custo cognitivo. Inclusive, os pesquisadores chamam isso de efeito residual. E por que é tão difícil parar de ficar alternando entre tarefas? Você está respondendo e-mail e você olha seu WhatsApp. Você está fazendo um relatório e você dá uma olhada num site. Você olha o Globo.com e depois você responde o seu chat. É porque a cognição, ela se comporta como um músculo e ele se cansa. Na primeira desculpa, o cérebro ele pede uma pausa, da mesma forma que um atleta ele quer pular as últimas 5 flexões no treino. Ler alguns e-mails, assinar algumas aprovações, ler um artigo que apareceu na sua tela são trabalhos mais fáceis. É uma carga cognitiva menor e é como se seu cérebro estivesse fazendo uma pausa para beber água quando você está fazendo os últimos 5 exercícios que você precisa fazer. Inclusive, você pega, por exemplo, o Barack Obama quando ele era presidente, ele tinha uma pessoa que escolhia qual terno e qual gravata ele ia vestir cada dia. Isso fazia com que ele não precisasse tomar essa decisão
decisão e não gastasse a carga cognitiva com esse ponto. A gente é atraído pelo trabalho superficial porque ele é fácil e falsamente satisfatório. Então você precisa entender qual que é a hora do dia que você está mais alerta, mais focado e mais criativo. E bloquear o máximo possível do seu tempo para um trabalho profundo. No meu caso, eu bloqueio o trabalho profundo para amanhã. Minhas reuniões e mentorias acontecem sempre de tarde. Inclusive, estou aqui gravando meus vídeos agora de manhã. Tem uma frase do Eisenhower que eu gosto muito, que ele fala: o que é importante raramente é urgente. O que é urgente raramente é importante. Inclusive, disso sai a matriz de Eisenhower. Você vai separar suas tarefas em urgente e não urgente, e as tarefas em importante e não importante. Então, a tarefa que é urgente e importante, você precisa fazer. A tarefa que é urgente e não importante, você pode delegar. E a tarefa que é não urgente e importante, você pode agendar para fazer em outro momento. E a tarefa que não é urgente e não é importante, você deixa de fazer. E o segundo ponto para retomar o controle do seu tempo é comer o sapo pela manhã e não ser multitarefa. Inicialmente, eu tinha muito receio de estruturar o meu dia. Eu me achava uma pessoa disciplinada e com uma certa inteligência, e essas barreiras eram para as outras pessoas. Mas isso era simplesmente arrogância e preguiça da minha parte. Nicolas Chamfort disse o seguinte: se é seu trabalho comer um sapo, é melhor fazê-lo logo pela manhã. Se o seu trabalho é comer 2 sapos, é melhor comer o maior primeiro. E o que isso quer dizer? É fazer a tarefa mais difícil logo no começo do dia. Se você ficar postergando, a chance de você jogar isso pro próximo dia é muito grande. E me torna muito mais produtivo quando eu como o sapo o mais cedo possível no dia. Então aquele feedback negativo que você tá demorando para dar, aquela conversa difícil que você tá evitando, aquela pessoa que você não tá contratando, são justamente os momentos que você deveria comer o sapo o mais cedo possível. Do mesmo jeito que um computador fica mais lento quando você tem várias tarefas, abas, aplicativos ou outros programas, a sua mente acontece do mesmo jeito. Quando sua atenção está dividida ou seu foco está fragmentado, o sofrimento aumenta em potencialidade. A habilidade de focar sua atenção em um objetivo significativo, não se preocupando com distrações, é claramente um superpoder. Se você não sabe quais metas você está perseguindo, você está perseguindo o que a sociedade te atribuiu. Tem uma pesquisa muito interessante de Harvard que acompanhou 27 CEOs de alto desempenho por 3 meses. Os CEOs mais eficazes eram implacáveis em não permitir que e-mails e outras formas de comunicação digital tomassem sua atenção e seu tempo. Mas talvez você esteja pensando: mas eu consigo fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, eu sou muito multitarefa. E aí é preciso entender a diferença entre tarefas cognitivas e tarefas mecânicas. Você conseguir ouvir um podcast enquanto você está correndo na esteira é totalmente factível. Mas isso só é verdade porque uma das tarefas exige a sua cognição, enquanto a outra é uma tarefa mecânica que é correr na esteira. Porém, quando você combina 2 tarefas cognitivas, como participar de uma reunião enquanto você está lendo e-mails, isso é impossível do ponto de vista comportamental. A criatividade e os insights que transformam uma organização raramente acontecem entre os breves intervalos entre responder e-mails e atender às solicitações que acontecem no dia a dia. Essa transformação exige bloco de tempo ininterrupto e livre de trabalho transacional de baixo valor. Você pode até pensar que você está fazendo 2 atividades cognitivas ao mesmo tempo, mas na verdade você está alternando rapidamente entre 2 tarefas. E tem um número que me deixou realmente impressionado que eu li recentemente: 84% das pessoas deixam o aplicativo do e-mail sempre aberto enquanto estão trabalhando. Então o primeiro passo que eu recomendo é você verificar as mensagens com uma frequência menor. Ficar constantemente checando e-mail ou WhatsApp é uma forma de evitar o trabalho profundo ou coisas que a gente não quer fazer. Então começa desativando as notificações que alertam para novos e-mails, mensagens de texto e WhatsApp. O meu objetivo é verificar o e-mail 4 vezes por dia. Uma de manhã, 2 de tarde e uma antes de terminar o dia. E eu quero te pedir, antes de falar o terceiro ponto, para você parar de perder tempo e dar like e se inscrever no meu canal. Eu entendi que eu não sou páreo pro pessoal do Vale do Silício que ganham a vida simplesmente encontrando maneiras de ficar cutucando no ombro com um tem um minuto digital. A única opção é controlar o seu ambiente. Cada vez mais a gente está se tornando rato de laboratório moderno, tentando liberar cada vez mais dopamina. E é por isso que o terceiro ponto eu falo sobre como adotar uma dieta de baixa informação e focar no 80-20. E eu vou começar dizendo algo que talvez te incomode. Eu não assisto televisão, às vezes futebol. Eu não vejo jornais e não leio revistas. Isso já faz uns bons anos. Eu entendi que a informação consome a atenção de quem está consumindo. Uma abundância de informação cria uma pobreza de atenção. Então, ao invés de ficar lendo notícias sobre o que está acontecendo no Senado, em outros países, em reportagens de uma pessoa que ganhou na loteria, eu prefiro focar nas coisas que eu tenho controle. E o que eu já faço há alguns anos é desenvolver e manter uma dieta de baixa informação. Do mesmo jeito que o homem moderno consome muitas calorias sem valor nutricional, quem trabalha com informação consome dados em excesso e de várias fontes
fontes erradas. A maioria das informações, ela demora para chegar, ela é negativa e ela é irrelevante para os seus objetivos e você não tem nenhum controle. Eu quero te fazer um desafio, começar um jejum de mídia por uma semana agora. O mundo não vai acabar quando você cortar o cordão umbilical da informação. Então, se você quiser fazer esse jejum, escreve aqui nos comentários #jejum para eu saber se realmente você vai parar de consumir conteúdo que você não precisa mais. Talvez você já tenha ouvido falar de Pareto. Ele falava que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então você, como gestor e como líder, você precisa entender quais são as 20% das fontes que estão causando 80% dos seus problemas e infelicidades. E quais são os 20% das fontes que estão resultando em 80% dos seus resultados desejados e de felicidade. Se você olhar, por exemplo, o faturamento que seus clientes trazem, às vezes você vai ver que 5% representa 95% da receita. Se você limitar as tarefas ao que realmente é importante, você consegue, inclusive, reduzir o tempo de trabalho de acordo com o princípio do 80-20. Inclusive, em alguns países da Europa, se você trabalha muito além da hora, ou seja, você fica fazendo horas extras, você é considerado uma pessoa ineficiente. Então o que a gente está acostumado a fazer no Brasil, que é trabalhar mais do que o horário combinado, é incomum em outros países e visto como uma característica negativa. Então é sempre importante você estar se provocando se você está sendo produtivo ou se você está sendo só ativo. Tem uma frase do Charney que captura exatamente isso que eu quero trazer. Você está inventando coisas para fazer para evitar fazer o que realmente é importante? Então é muito mais focar em demonstrar os resultados do que mostrar a dedicação que você está tendo. E tem uma parte do livro Trabalhe 4 horas por semana que o Tim Ferriss provoca, né? Que se você tivesse um ataque cardíaco e precisasse trabalhar 2 horas por dia, o que você faria? Se você tivesse um ataque cardíaco e precisasse trabalhar 2 horas por semana, o que você faria? Se você tivesse uma arma apontada para sua cabeça e precisasse parar de fazer as atividades mais demoradas que você faz, o que você eliminaria? A simplicidade, ela exige implacabilidade. E-mails, telefonemas, reuniões, papelada, clientes, fornecedores, produtos, serviços. Quais são as atividades que você tem usado para preencher o tempo e sentir que foi produtivo? Então, se você aprender a perguntar se isso for a única coisa que eu fizer hoje, eu vou ficar satisfeito com o seu dia, é o melhor jeito de você começar, com uma lista clara das prioridades. E nunca deve haver mais do que 2 ou 3 itens críticos para completar por dia. Nunca. E o quarto ponto é tomar cuidado com interrupções. Você precisa entrar em estado de flow. Os escritórios hoje são fábricas de interrupção. Então o tempo todo tem alguém batendo na sua porta ou batendo no seu ombro. Um escritório agitado é como se fosse um processador de alimentos. Ele vai picando o seu dia em vários pequenos pedaços. É basicamente institucionalizar interrupções totalmente desnecessárias. O trabalho que é realmente significativo, realmente criativo, reflexivo, esse tipo de esforço, ele exige períodos de tempo ininterruptos para que você consiga entrar no que a gente chama de estado de flow. Sabe aquele momento que você começa a trabalhar numa coisa que você fica tão imerso que você não sabe nem quantas horas passaram? É exatamente esse estado de flow. E hoje é muito mais difícil justamente pela quantidade de estímulos que a gente vai recebendo todos os dias. E um dos pontos que eu acho que é mais importante para ter um time remoto, que a gente tem desde a pandemia em 2020, é justamente essa capacidade de você conseguir ficar sozinho com seus pensamentos. E é uma das grandes vantagens de trabalhar de maneira remota. Inclusive, se você quiser entender sobre como liderar um time remoto, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre como eu lidero o nosso time de maneira remota. Muitas vezes a gente acaba perdendo nosso tempo com pensamentos de curto prazo e um trabalho irrelevante. Warren Buffett, ele passa 1 ano decidindo e 1 dia agindo. E esse ato ele dura décadas, ou seja, ele fica muito tempo pensando em qual empresa ele vai investir. E uma coisa que eu gosto de fazer é entender o valor por hora do meu tempo. Então você precisa gastar de forma implacável para economizar tempo nessa taxa. Então eu sempre levo em consideração o tempo em cada decisão que eu tomo. Por exemplo, quanto tempo isso vai levar? Se eu gastar 1 hora atravessando a cidade para pegar alguma coisa, e se meu tempo vale, por exemplo, R$100 a hora, isso é basicamente jogar R$100 fora. Você faria isso? Você falar que não tem tempo é simplesmente uma forma de dizer que isso não é uma prioridade. O que você precisa realmente fazer é dizer se isso é ou não uma prioridade. Se você agendar 2 horas por dia, ou seja, colocar um evento no seu calendário, você consegue trabalhar só na sua principal meta. Se você fizer isso todos os dias, você vai conseguir realizar muita coisa. Durante esse tempo que você vai dedicar à sua principal meta, não responda e-mails, mensagens, chamadas, notificações. Trabalhe só na sua prioridade máxima. Sua principal meta, por exemplo, para esse trimestre, durante 2 horas. Cada minuto que você passa dessas 2 horas fazendo outra coisa no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, é um minuto de produtividade que você roubou das pessoas que dependem de você.
isso não é só desrespeitoso, mas também totalmente contraproducente. E uma coisa como gestor que você pode fazer, se você precisar repetir a mesma coisa pela segunda vez, você vai criar um processo para melhorar significativamente a qualidade de comunicação e reduzir o tempo que você gasta comunicando essa informação. Então você pode documentar esses processos para garantir que numa próxima vez você já tem isso documentado e não precise gastar seu tempo novamente. E o quinto ponto, se você é um profissional criativo, sua agenda não pode ser igual à de uma pessoa que trabalha na linha de produção de uma fábrica. Charles Darwin chegava ao escritório às 8 da manhã, depois de tomar o seu café e fazer uma caminhada matinal. Ele trabalhava por 1h30, fazia uma pausa para ler correspondência e escrever cartas, depois retornava ao trabalho mais sério, onde ele conduzia seus experimentos. Meio-dia, Darwin parava o seu dia de trabalho e saía de novo para uma longa caminhada. Depois de ler e responder mais algumas cartas, ele tirava uma soneca, fazia outra caminhada e voltava para o seu escritório para mais uma sessão de trabalho. 4 a 5 horas por dia, combinadas com descanso ativo, parecem ser o ponto ideal para a maioria dos criativos mais impactantes. O equilíbrio não significa ficar preso no meio. Equilíbrio é a dança entre os extremos. Foco extremo, descanso extremo. 4 horas de trabalho realmente focado são bem melhores do que 8 horas trabalhando de maneira distraída. E à medida que você vai treinando seu foco por meio da repetição consciente, você vai ser capaz de fazer mais trabalho em 4 horas do que a média das pessoas consegue fazer em uma semana inteira. E se hoje você tem dificuldade para conseguir se concentrar, você vai treinar o seu foco atual. Então vamos começar definindo um cronômetro de 15 minutos de foco puro em uma tarefa de alta prioridade sem nenhuma distração. Depois de alguns dias, você vai aumentar esse tempo para 30 minutos, depois 45 e então 1 hora. Todas as manhãs é preciso certificar que você está realizando tarefas que realmente movem as alavancas. São aquelas ações que realmente geram o resultado que você quer. E eu uso um sistema de agenda que facilita muito eu ter clareza se realmente eu estou indo no caminho certo que eu estou buscando. Então o primeiro passo é você colocar todas as tarefas que você executa em algum tipo de categoria. Como funcionam as minhas? Eu separo entre a Palur, essa aceleradora de negócios digitais, as mentorias que eu dou, a Craft e a produção de conteúdo para o YouTube. Depois de definir quais são as suas categorias, você vai atribuir um código de cores para cada categoria. Então, por exemplo, eu vou colocar que Palur é cinza, mentoria é vermelho, Craft é azul. Dessa maneira, eu consigo ter clareza, só olhando minha agenda, se eu estou realmente conseguindo focar nas atividades mais importantes. E o que a codificação por cores faz? Ela me ajuda a olhar minha agenda, instantaneamente eu consigo ver. Eu estou dedicando meus maiores blocos de tempo às minhas metas principais? Então, por exemplo, vamos dizer que minha agenda tenha pouco tempo de produção de conteúdo para o YouTube. Se eu quero chegar numa meta de 10 mil inscritos, por que tem tão pouco dessa cor aqui? E aí eu consigo alocar mais tempo para fazer aquela tarefa. E como escolher o que realmente fazer a cada semana? Todo domingo eu passo 15 minutos revisando a semana anterior e definindo as tarefas para a próxima semana. Isso ajuda muito a ser mais produtivo na semana seguinte. E como saber se essas tarefas estão se movendo na direção certa em relação à meta? Durante a revisão de domingo, eu pego as metas do domingo anterior e eu vejo como eu me saí em relação a essas metas. Tem uma atividade que faz com que o tempo que você tem para realizar as tarefas mais importantes se torna cada vez maior. E essa atividade geralmente é feita da maneira errada. Se você quiser aprender do jeito certo a como liberar mais tempo para as atividades que realmente mexem o ponteiro do seu negócio, assista ao vídeo aqui ao lado. Te vejo no próximo vídeo.